Olá, meu nome é Débora, eu sou médica do ensino-aprendizagem. Estamos recebendo hoje aqui na Academia Digital o Dr. Gustavo Schwartzman, oncologista clínico, que veio conversar um pouco mais sobre alguns conteúdos relevantes apresentados na ASCO, agora em 2022. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Débora, é um prazer estar aqui com você. Conta pra gente uma coisa, algo bem interessante. De acordo com a evolução da oncologia, quais são as modalidades de tratamento relacionadas? Bem, isso começa a ficar confuso até para os próprios oncologistas, né? Quando a gente falava de tratamento oncológico, sempre se remetia à quimioterapia, que é o tratamento antigo. Quimioterapia, só para quem não é tão familiar, é um tratamento que bloqueia alguma parte da divisão celular. Então, é um tratamento que ele não é específico ao mecanismo pelo qual cada câncer se desenvolve. E sim quebra os cânceres que tendem a ter uma taxa de replicação mais alta do que células normais. É por isso que a gente tem efeito colateral importante, né? Células que se replicam normalmente, células do trato gastrointestinal, da pele, do cabelo. Por isso que a gente vê aqueles efeitos que a gente está acostumado a ver. Hoje a gente tem tratamentos mais modernos que se baseiam na compreensão do mecanismo por cada tipo de câncer em como eles crescem. Então a gente tem tratamentos alvo-dirigidos, alguma alteração molecular que faz com que uma proteína esteja mutada. E aí você bloqueia a ação daquela proteína que tem função aberrante. Ou você pode ter anticorpos monoclonais que se ligam ao receptor de superfície que está super expresso, né? Um exemplo é o HER2 em câncer de mama, onde ele está amplificado e aí por isso você tem muito mais receptor para se ligar com os fatores de crescimento na superfície, e aí você dá o trastuzumab, que é um anticorpo monoclonal que se bloqueia e impede a ligação com o receptor de superfície. Então você começa a ter tratamento mais inteligente. Conforme ele é mais inteligente, ele também é menos tóxico, porque você, obviamente, está alvejando muito mais aquela célula que partilha daquele mecanismo específico, e a célula normal vai ter menos daquele mecanismo específico. E sobre o anticorpo conjugado à droga? O que seria isso nessa linha de tratamento, nessas modalidades? Perfeito. Isso é um tratamento alvo-dirigido ainda, porque ele sempre vai depender de um anticorpo. Então, você precisa de um antígeno, de uma proteína de superfície que o tumor expresse de uma maneira quase que homogênea, né? Então, todas as células do tumor, ou pelo menos a maior parte dela, tem esse antígeno de superfície, e você acopla esse anticorpo que você está dando com uma quimioterapia. Então, ele é uma quimioterapia, só que é acoplado a um tratamento-alvo dirigido. Então, quando você tem a ação dessa quimioterapia, somente nas células que são portadoras desse antígeno. E aí você, uma vez que o anticorpo ele se liga com o seu antígeno, esse complexo ele vai ser internalizado na célula e você vai ter a liberação dessa quimioterapia apenas dentro dessa célula que tinha a expressão do antígeno que foi específico para o seu anticorpo. Então é quase como se fosse um cavalo de Troia, né? Você é convidado a entrar e aí você libera aquela quimioterapia. Então ela é muito mais eficaz do que o anticorpo isolado e também é menos tóxico do que uma quimioterapia que faria isso com todas as células do corpo. E como que a ASCO abordou esse tema? Bem, agora a gente está tendo evolução disso em vários antígenos que a gente muitas vezes nunca nem tinha ouvido falar, né? Então a gente tem alguns antígenos que são muito conhecidos, e aqui eu destaco novamente o HER2, e o HER2 ele foi destaque da ASCO, foi a sessão plenária que acho que muita gente ouviu falar, onde você tem um remédio novo, que é o trastuzumab, que é o anticorpo anti-HER2, conjugado com uma molécula chamada deruxtecan, que é a quimioterapia. Então ele chama trastuzumab deruxtecan. Esse é o nome da droga. Então sempre quando a gente pensa nesse tipo de tratamento, a gente vai ter o nome do anticorpo e em segundo o nome da quimioterapia que vai ser entregue depois. Então o trastuzumab deruxtecan ele foi estudado para pacientes com câncer de mama, e a gente vai falar um pouquinho a seguir disso, mas como esses anticorpos, a gente está tendo hoje dezenas, são mais de 50 indústrias que estão produzindo esse tipo de remédio, e às vezes com antígenos que a gente nem conhecia, né? Por exemplo, nos Estados Unidos já tem aprovado um remédio chamado sacituzumab, que é o anticorpo, govitecan, que é a quimioterapia. E o sacituzumab ele é um anti-TROP4, né? A gente nem sabia que tinha anti-TROP4, que tinha TROP4, né? Porque ele não tem necessariamente uma função regulatória na célula, nem todos esses antígenos têm. Alguns têm, outros não.
Mas a gente sabe que 85% de câncer de mama triplo negativo tem esse receptor. Então eles fizeram isso e ele está mais superexpresso na célula cancerosa do que na célula normal. Então é um tratamento que foi aprovado pelo FDA já deve ser aprovado no Brasil em breve. Então no Brasil a gente já tem para câncer de mama, a gente já tem para câncer de bexiga, então vai começar a ter uma série de outros tumores também. Perfeito. Até a pergunta sequencial relacionada a isso é como que é utilizado em outras circunstâncias essa terapia? Exatamente isso. Ele vai precisar de um conhecimento sobre os antígenos. Então, para você estudar isso, você precisa ter o conhecimento do antígeno, se ele é expresso de maneira homogênea, ou pelo menos numa maior parte das células do câncer específico. Você vai precisar estudar esse antígeno nas células normais, senão você também vai ter uma toxicidade muito grande, né? E não dá para você fazer esse tratamento. E você vai precisar de uma quimioterapia muito potente, né? E ela é uma quimioterapia mais potente até do que as quimioterapias que a gente entrega, porque a gente sabe que a gente vai alvejar a célula específica. Então, em todos os cânceres isso está sendo estudado. Aí tem alguns que já estão em fase um pouquinho mais avançada e umas que estão em fase um pouquinho menos avançada. E Gustavo, sobre o câncer de mama específico, como você citou, essa molécula se correlaciona de que forma? Bem, a gente tem esse câncer de mama cujo subtipo específico é o HER2 positivo, que ele representa mais ou menos 20% dos cânceres de mama. Aqui a gente está falando, por enquanto, do tumor metastático, onde a gente tinha o trastuzumab, depois se incorporou o pertuzumab, que é um outro anti-HER2, e a gente já tinha um anticorpo conjugado à droga chamado TDM1, né, o T de trastuzumab, entanzina, que era o DM1, que era uma quimioterapia um pouquinho menos potente, que já estava aprovado na falha do trastuzumab e pertuzumab. Então já era um tratamento de segunda linha. Esse novo anticorpo conjugado à droga, que é o trastuzumab deruxtecan, ele foi aprovado porque ele já tinha sido estudado versus o TDM1. Então, dois anticorpos, um contra o outro, e o TDM1 foi muito inferior ao novo, o que é o deruxtecan. Ou seja, era um anticorpo com uma afinidade mais forte ao HER2, com uma quimioterapia acoplada mais forte e com maior frequência. Ele tinha 2 vezes mais o número de quimioterapias do que o primeiro anticorpo. Então ele realmente bateu feio no trastuzumab e entanzina. Mais recentemente, esse foi o destaque da sessão plenária da ASCO desse ano, o trastuzumab deruxtecan, ele foi estudado em pacientes com a expressão baixa do HER2, porque a gente considera HER2 positivo quando a gente tem 3 cruzes na avaliação patológica, né, de 0, 1, 2 ou 3. Então, quando ele tinha 3 cruzes, ele é considerado positivo. Quando ele tinha 2 cruzes, é o que a gente chama de resultado duvidoso, a gente confirmava com análise molecular. Para esses casos onde tinha 1 ou 2 cruzes sem o teste molecular positivo, que a gente chama isso de HER2 baixo, e isso representa 60% dos cânceres de mama, então você tinha 20% que são HER2 positivos, e aí os outros 80% ou eram hormônio positivos ou eram triplo negativos, que é o pior tipo. Dos hormônio positivos e triplo negativos, você tem 60% deles que são HER2 baixo. E ele foi estudado versus, depois das falhas de tratamento hormonal ou algumas linhas de quimioterapia, para dar mais quimioterapia ou para dar esse trastuzumab deruxtecan. E ele reduziu o risco de morrer em 35%. Né? Então, um cenário onde você, de repente, não tinha tratamento bom, você ganha um super tratamento para uma população carente e com uma doença já avançada. Né? Então, naturalmente, isso está sendo estudado em linhas mais precoces, não vai demorar muito para o trastuzumab deruxtecan ser aprovado para doença perioperatória, né? Aquele tratamento neoadjuvante ou adjuvante, e inclusive em outros tipos de cânceres que tenham expressão de HER2. A gente está falando de câncer de estômago, câncer coloretal, câncer de pulmão. Então, é um remédio que vai ter uma aplicabilidade muito grande, porque ele consegue pegar essa baixa expressão de HER2 e já entregar uma quimioterapia muito potente. Então, a gente está bastante entusiasmado com moléculas desse tipo, porque vão possibilitar uma expansão do tratamento oncológico para horizontes que a gente sequer sabia que eram possíveis. Né? É bem interessante. Obrigada, Gustavo, pela presença. Obrigado a vocês.